Você já imaginou viver de um jeito tão firme por dentro que nada lá fora pudesse te desmoronar? Imagine caminhar entre críticas, perdas e decepções como quem atravessa uma tempestade de pé. Molhado, sim, mas inabalável. Soa improvável, não é? Mas essa é a armadura invisível dos estoicos. Enquanto muitos se ajoelham diante da adversidade, eles permanecem de pé. Não por serem insensíveis, mas por terem aprendido a fazer do sofrimento um degrau, não um abismo. Eles nos mostraram que a dor não é o fim, é uma passagem, que a queda não é sinal de fraqueza, é apenas parte do trajeto, que o mundo pode até gritar caos, mas dentro de nós pode haver silêncio, direção e força. Hoje você vai descobrir como começar essa jornada. Ao longo de 16 lições, vamos destrinchar os elementos que fazem do estoicismo não uma ideia antiga, mas uma prática viva e, sobretudo, necessária. Você vai perceber que a verdadeira força não está em mudar tudo ao redor, mas em aprender a se conduzir, mesmo quando tudo desmorona lá fora. E antes de seguir, eu quero que você marque o seu ponto de partida. Vá até os comentários e escreva: hoje decido ser mais forte do que as minhas provações. Eu sou estoico. Essa não é só uma frase, é o seu contrato interno. O começo de uma reconstrução. Escreva com verdade, escreva com intenção, porque só quem escolhe a firmeza em meio ao caos descobre do que realmente é feito. Vamos começar. Número 1. Sua primeira batalha é interna. Você já percebeu que, na maioria das vezes, a sua luta não é com o mundo lá fora, mas com o que se passa dentro de você. Não é o trânsito que te destrói, é a impaciência. Não é o fracasso que te paralisa, é o julgamento que você mesmo faz dele. Não é a crítica do outro que te fere, é a história que você repete depois que ela foi dita. Marco Aurélio escreveu que a alma se tinge com a cor dos pensamentos. E talvez não exista imagem mais precisa para aquilo que molda silenciosamente a forma como você resiste ou se rende. Antes que o mundo tente te derrubar, algo dentro de você já decidiu se aguenta ou não. A primeira batalha nunca acontece lá fora. Não está nos problemas, nas crises, nem nas palavras dos outros. Ela começa na mente, no espaço invisível onde você escolhe o que vai cultivar. Desespero ou resiliência, dúvida ou direção. Os estoicos compreendiam isso com clareza brutal. Para Epicteto, que nasceu escravo e se tornou mestre, liberdade não era o que te fazem, mas como você reage. Para Sêneca, quem domina o pensamento se torna intocável. E Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, entendia que seu maior reinado era o controle sobre si mesmo. Você já reparou como os obstáculos crescem quando sua mente está desorganizada? Uma pequena falha parece o fim. Um desafio simples se transforma numa muralha. Mas quando o pensamento é treinado, até as quedas servem de impulso. O erro ensina, a dor fortalece. A adversidade vira um espelho, e não uma sentença. O problema é que muitos passam a vida reagindo e não refletindo, reclamando de tudo o que é externo, enquanto se esquecem de que a fraqueza sempre começa por dentro. Toda vez que você alimenta a queixa, o medo ou a autossabotagem, está deixando sua mente mais vulnerável. Mas quando a alimenta com propósito, paciência e disciplina, você se torna capaz de suportar o que antes parecia insuportável. Não é o golpe que quebra, é o vazio interno diante dele. Não é o fracasso que define, é a história que você escolhe contar a partir dele. Por isso, ao invés de perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte: o que ainda preciso aprender com isso? Ao invés de pensar não consigo, experimente afirmar: isso faz parte do meu treinamento. Porque é exatamente isso, um treinamento. Um processo invisível de lapidação mental, onde cada reação sua revela o que você está construindo dentro. O estoico não deseja uma vida mais fácil. Ele deseja ser mais forte. E entende que essa força não se conquista com palavras bonitas, mas com ações firmes, com pequenos silêncios de sabedoria, com escolhas que ninguém aplaude. A mente é como um músculo, e você a fortalece toda vez que decide não ceder ao impulso, toda vez que escolhe não se identificar com o caos ao redor, toda vez que decide não se entregar à primeira dor. O mundo pode gritar, as situações podem apertar, mas quem se constrói por dentro aprende a permanecer de pé, porque a verdadeira força é silenciosa, e a primeira vitória sempre é invisível. Número 2. Aprenda a dominar suas emoções.
A vida vai testar você todos os dias. Vai cutucar seus limites, provocar suas inseguranças e apertar exatamente onde mais dói. Mas existe uma diferença enorme entre reagir e responder. E essa diferença define o quanto você é refém, ou mestre, de si mesmo. Aprender a dominar suas emoções é uma das conquistas mais poderosas que um ser humano pode alcançar. Porque quem se controla, comanda. E quem se comanda, não se arrasta pelos impulsos. A calma, ao contrário do que muitos pensam, não é ausência de emoção. É força canalizada. É a arte de continuar lúcido mesmo quando tudo parece empurrar para o desequilíbrio. E os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio, cercado por guerras e traições, mantinha sua serenidade porque entendia que nenhum caos externo pode destruir quem construiu um abrigo dentro de si. Sêneca alertava que tanto a raiva quanto o entusiasmo cego são correntes disfarçadas. E Epicteto ensinava que não são os fatos que nos tiram do eixo, mas a forma como escolhemos interpretá-los. A raiva grita, o medo paralisa, a euforia cega. Mas a calma é firme. Ela não precisa provar nada. Não levanta a voz, não aponta o dedo, não bate na mesa. Ela observa, espera e age com precisão. Em vez de explodir com uma ofensa, você pode escolher o silêncio. Em vez de reclamar diante de um obstáculo, pode enxergar ali um treinamento para sua paciência. Em vez de se perder num ataque de insegurança, pode respirar e lembrar quem você decidiu se tornar. A maioria dos problemas não nasce do que o outro faz, mas da maneira impulsiva como respondemos quando estamos confusos. Quantas discussões desnecessárias você teria evitado se tivesse esperado um pouco mais? Quantas decisões erradas poderiam ter sido poupadas se você tivesse permitido que a tempestade passasse antes de agir? Dominar suas emoções não é fingir que elas não existem. É entendê-las como mensageiras. A raiva pode apontar um limite violado. O medo pode sinalizar um risco real. A tristeza pode pedir um tempo de pausa. Mas nenhuma delas tem o direito de sentar no banco do motorista. Você decide. Você conduz. Esse autocontrole não se conquista com frases prontas. É um trabalho diário. Uma prática silenciosa. Cada vez que você recusa o impulso de responder no calor da emoção, você constrói um pouco mais do seu próprio templo interior. Cada vez que escolhe a paz ao invés do confronto, reforça os alicerces da sua liberdade. Cada vez que diz não ao drama, ao exagero, ao impulso, você diz sim à sua própria força. Marco Aurélio escreveu que entregar sua paz a cada provocação é desperdiçar o que há de mais valioso. A vida é breve demais para ser vivida aos tropeços do que os outros fazem. Você não precisa entrar em todas as brigas. Não precisa responder a cada crítica. Não precisa provar nada para ninguém. A calma não é passividade, é ação refinada. É inteligência emocional colocada em prática. E mais do que isso, é coragem. Coragem de escolher o equilíbrio quando seria mais fácil se descontrolar. Por isso, comece a treinar. A próxima vez que sentir o impulso de reagir, respire. Observe. Escolha. O poder de responder com sabedoria vale mais que qualquer resposta rápida. Porque quem domina as próprias emoções domina o próprio destino. Número 3. Foque no que está nas suas mãos. A maior parte do sofrimento humano não nasce do que nos acontece, mas da ilusão de que deveríamos ter controle sobre tudo. Sofremos não porque as coisas deram errado, mas porque insistimos que deveriam ter dado certo do nosso jeito. Você já percebeu o quanto se desgasta tentando mudar o que nunca esteve nas suas mãos? Tentando controlar o humor dos outros, prever o futuro, apagar o passado ou evitar que o inesperado aconteça? Cada vez que você coloca sua energia nisso, está desperdiçando o que tem de mais precioso, a sua força vital. Os estoicos sabiam que o verdadeiro poder nasce da clareza. Marco Aurélio, mesmo governando um império em crise, escrevia que sua paz não dependia dos eventos, mas da forma como os encarava. Sêneca alertava que o sofrimento mais intenso não vem do mundo real, mas das fantasias que alimentamos na mente. E Epicteto, que perdeu a liberdade física, ensinava que ninguém pode tirar aquilo que você guarda dentro de si. A capacidade de escolher sua atitude. Ser forte não é controlar o que acontece, é dominar o que você faz com o que acontece. Isso exige foco, e foco é disciplina. A disciplina de parar de desperdiçar energia tentando mudar o comportamento dos outros.
A disciplina de aceitar o fluxo da vida e decidir mesmo assim manter-se íntegro. A disciplina de direcionar sua atenção para o que realmente importa. Suas escolhas, sua postura, sua ação. Talvez você não consiga impedir uma crítica, mas pode escolher não carregá-la. Talvez não consiga evitar uma perda, mas pode decidir como vai atravessar esse luto. Talvez não consiga controlar o caos lá fora, mas pode aprender a remar com firmeza dentro dele. A vida é um rio em movimento constante. E por mais que você tente, não vai conseguir congelá-lo. Mas pode aprender a navegar. Com calma, com consciência, com coragem. Toda vez que você renuncia ao controle do que é incontrolável, ganha mais domínio sobre si mesmo. E isso não é fraqueza. É inteligência emocional colocada em prática. É entender que há liberdade real na aceitação. Não a aceitação passiva, resignada, mas aquela que nasce da lucidez. Isso não depende de mim, então não terá meu desgaste. Pense agora. Quanto tempo já perdeu querendo que alguém mudasse? Quanto esforço desperdiçado tentando prever o que ninguém pode saber? Quanta frustração veio da expectativa de que tudo seguisse o roteiro que você escreveu? A serenidade começa quando você para de lutar contra o vento. Quando entende que há força suficiente dentro de você para seguir mesmo quando tudo parece fora do lugar. Você não controla a maré, mas controla os remos. Não controla os outros, mas pode se tornar exemplo. Não escolhe o que o mundo entrega, mas pode escolher o que oferece de volta. Essa escolha é sua, sempre foi. Por isso, abandone as batalhas perdidas de antemão. Foque sua disciplina na construção da sua fortaleza interna. Quando você coloca sua energia no que depende de você, o mundo lá fora continua o mesmo, mas você por dentro já não é mais o mesmo. Essa é a liberdade que ninguém pode tirar. E é aí que começa o verdadeiro domínio. Número 4. Use a dor como professor. É nos dias mais escuros que surgem as lições mais claras. Quando tudo parece ruir, quando a dor se impõe como uma presença inevitável, é ali que a vida sussurra verdades que jamais ouviríamos no conforto. A adversidade, por mais dura que seja, é um convite para crescer. Um chamado silencioso que só os atentos conseguem escutar. A mente naturalmente rejeita o incômodo. Busca atalhos, refúgios, saídas rápidas. Mas é justamente o desconforto que revela o que a calmaria esconde. E os estoicos entenderam isso como ninguém. Marco Aurélio, no meio de guerras e perdas, escreveu que cada obstáculo no caminho pode se tornar o próprio caminho. Sêneca observava que a prosperidade atrai disfarces, mas é a adversidade que revela a essência. E Epicteto, que nasceu em cativeiro, ensinava que o valor de um homem não se mede pelo que ele enfrenta, mas pela forma como enfrenta. Nada que te derruba é inútil se você estiver disposto a aprender com a queda. Porque cair não é fracassar. Fracassar é não se levantar. Ou pior, levantar-se sem ter entendido nada. A força não nasce dos dias fáceis. Ela se constrói na fornalha das dificuldades. Como o metal que precisa do fogo para se tornar aço, o espírito precisa das provações para se tornar firme. Não são os momentos leves que nos transformam, mas aqueles que arrancam nossas máscaras, que expõem nossa fragilidade e nos obrigam a escolher entre desistir ou evoluir. Pense, quem você seria hoje se nunca tivesse perdido, sido rejeitado, ferido ou frustrado? Muito provavelmente alguém mais ingênuo, menos consciente, menos preparado. É a dor que refina. É o fracasso que ensina. É a ausência que mostra o valor do essencial. Quando você muda a pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Para o que isso está tentando me ensinar? A adversidade deixa de ser inimiga e se torna aliada. O problema deixa de ser um fardo e vira ferramenta. O caos se torna uma estrada. Não para o fim, mas para um novo começo. Cada perda pode te ensinar desapego. Cada erro pode te ensinar humildade. Cada não recebido pode te treinar para o próximo sim com mais maturidade. Não há dor sem propósito quando se tem olhos para enxergar. A verdadeira resiliência nasce quando você entende que não está aqui para evitar as provas da vida, mas para ser lapidado por elas. Porque é exatamente nelas que se escondem as sementes da sua grandeza. A zona de conforto adormece. A adversidade desperta. Desperta seu foco, sua coragem, seu senso de prioridade. Por isso não tema as quedas. Em cada queda há uma nova versão de você que ainda não conhece. E essa versão é mais firme, mais consciente, mais preparada. Não fuja da dor. Atravesse-a.
e verá que dentro dela existem partes suas que ainda não nasceram. Lembre-se sempre, nenhuma tempestade dura para sempre. Mas o que ela revela em você, sim. A adversidade, quando você se permite escutá-la, é o professor mais exigente e também o mais fiel que você terá na vida. Número 5. Pare de viver para agradar. O ser humano nasce livre, mas desde cedo aprende a se medir pela régua dos outros. Começa com o olhar de aprovação dos pais, o sorriso do professor, o aplauso do grupo, e sem perceber, cresce acreditando que seu valor está fora de si. Poucos percebem que essa busca constante por reconhecimento é uma prisão de ouro. Brilha por fora, mas sufoca por dentro. Viver condicionado à opinião alheia é como andar com correntes invisíveis. Toda escolha se torna uma performance, toda decisão um medo de reprovação. Quando você precisa do aplauso para se sentir válido, já não é mais protagonista da própria história. Virou marionete das expectativas que o cercam. Os estoicos viam esse aprisionamento com clareza. Marco Aurélio, mesmo com o mundo aos seus pés, repetia a si mesmo que o aplauso da multidão não era prova de verdade. Sêneca alertava que o julgamento das massas é volátil como o vento. Hoje te exalta, amanhã te crucifica. E Epicteto, em sua lucidez crua, ensinava que a verdadeira liberdade começa quando você deixa de precisar da aprovação dos outros para seguir o próprio caminho. Quem depende de validação externa vive num campo minado. A cada elogio, cresce uma expectativa. A cada crítica nasce uma insegurança. É um ciclo exaustivo de altos e baixos, onde a sua autoestima se transforma num reflexo instável do que os outros dizem. Ou deixam de dizer. Mas a força verdadeira não precisa de testemunhas. Ela não depende de curtidas nem de palmas. Ela vive no silêncio da coerência, quando suas ações refletem os seus princípios, mesmo que ninguém esteja olhando. E a verdade é essa: nem sempre haverá reconhecimento. Nem sempre haverá entendimento. O mundo tem pressa, julgamento e vaidade demais para enxergar com profundidade. E está tudo bem. Você não está aqui para se ajustar a toda expectativa. Está aqui para viver em paz com a sua consciência. Pense em quantas vezes você se calou por medo do julgamento. Em quantos sonhos abandonou por não receber aprovação. Em quantas vezes traiu a si mesmo tentando agradar quem sequer estava atento. Quando você se guia pelo aplauso, a sua vida se torna uma peça encenada para um público que muda a cada ato. Mas quando se guia pela sua verdade, cada passo que dá carrega um peso real. Mesmo que seja no silêncio. Mesmo que seja sozinho. A paz interior nasce quando você percebe que não precisa de plateia para ser inteiro, que não precisa de elogios para ser valioso, que não precisa de aprovação para viver com propósito. Isso não significa desprezar as opiniões. Significa colocá-las em perspectiva, saber ouvir o que edifica, sem se dobrar ao que apenas tenta agradar. Significa compreender que nem toda crítica é veneno e nem todo elogio é verdade. A estabilidade nasce quando você entende que os olhos alheios não são espelhos confiáveis. Eles veem o que projetam, não o que você é. O estoico aprende a caminhar em silêncio. Aprende que a integridade é mais valiosa do que qualquer aplauso. Aprende que o reconhecimento mais importante é o que sente ao se deitar, quando ninguém mais está vendo. E ainda assim sente orgulho da sua escolha. Essa é a liberdade mais rara. A de não viver à espera de aprovação. A de não precisar ser entendido. A de pertencer a si mesmo. E quando você alcança esse estado, algo muda de forma definitiva. A crítica já não fere, o elogio já não intoxica, e a solidão já não assusta, porque você descobriu que a sua companhia é suficiente. Agora escreva nos comentários: meu valor não depende da aprovação dos outros. E permita que essa verdade se transforme em escudo contra as vozes de fora e contra as dúvidas de dentro. Número 6. Disciplina é o que te levanta todos os dias. A maioria das pessoas espera por um grande momento de virada. Um instante de clareza, um impulso de coragem, um sinal. Mas a verdade é que o que molda o destino raramente vem em forma de epifania. Vem em forma de repetição. A força real não nasce do entusiasmo, nasce da disciplina. E a disciplina é o músculo invisível da alma, aquele que ninguém vê sendo treinado, mas todos percebem quando está firme. Ser forte não é um gesto isolado, uma resposta brilhante ou uma atitude heróica. É a soma silenciosa das pequenas decisões que você toma todos os dias.
É levantar cedo mesmo sem vontade. É respirar fundo quando tudo em você quer gritar. É manter o foco enquanto o mundo inteiro tenta te distrair. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todas as manhãs, como quem se lembra de quem escolheu ser, antes que o caos do dia tente desviá-lo. Sêneca alertava que o domínio próprio é a forma mais elevada de grandeza. E Epicteto dizia com clareza: não basta conhecer os princípios, é preciso vivê-los, todos os dias como quem treina o corpo no ginásio da mente. Não é a exceção que constrói caráter. É o hábito. Você não se torna resiliente por suportar uma dor. Torna-se forte por aprender a reagir com lucidez sempre que ela aparece. Não é uma escolha certa que transforma sua vida, mas o padrão das suas escolhas. E esse padrão se chama disciplina. A disciplina diária é o alicerce invisível sobre o qual sua vida inteira se apoia. Se esse alicerce for instável, qualquer vento te derruba. Mas se for firme, nenhuma tempestade tem poder para te mover. Pense nas suas manhãs, no que você faz antes que o mundo te peça qualquer coisa. Você está treinando sua mente ou apenas alimentando distrações? Está escolhendo o esforço ou cedendo à fuga? Está se organizando ou deixando que os dias escorram como areia entre os dedos? Cada pequena escolha que você faz em silêncio está moldando, tijolo por tijolo, a estrutura do seu caráter. Escolher a calma ao invés da raiva, a constância ao invés da euforia, o essencial ao invés do fácil. Essas decisões não brilham, mas sustentam. Viver sem disciplina é viver disperso. Uma vida sem eixo gira em círculos. Já uma vida disciplinada segue em linha reta, mesmo que em silêncio, mesmo que sob resistência. E a disciplina não precisa de motivação. Motivação é volúvel, vem e vai. Mas a disciplina permanece, mesmo nos dias cinzentos, mesmo quando o corpo está cansado, mesmo quando a mente sussurra que você poderia desistir só por hoje. A verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, está em ter força para fazer o que é preciso. Os estoicos não buscavam resultados imediatos. Sabiam que o espírito, como o corpo, precisa de repetição. Assim como um atleta não alcança o pódio sem treino, ninguém alcança a serenidade sem prática. E essa prática é feita de gestos simples. Dormir bem, acordar com propósito, alimentar a mente com ideias elevadas, respirar antes de reagir, cumprir a palavra, evitar excessos, persistir. Sêneca dizia que a desgraça só surpreende os despreparados. Aquele que se treina todos os dias, mesmo sem plateia, mesmo sem glória, já fortaleceu raízes tão profundas que nenhuma tragédia consegue arrancar. Cultivar disciplina é como cuidar de um jardim no deserto. No início parece inútil. Os resultados são lentos, quase invisíveis. Mas com o tempo algo floresce. E quando floresce, ninguém mais pode arrancar. Você não precisa de um grande plano. Precisa de pequenos atos feitos com grande constância. Porque quem domina o pequeno, um dia domina o impossível. Número 7. Solte o que enfraquece sua alma. Existem dores que não vêm do que nos acontece, mas do que insistimos em carregar. São lembranças que não cicatrizam porque as reabrimos toda noite. São relações que já acabaram, mas mantemos vivas na memória como fantasmas famintos. São culpas que não redimem, apenas corroem. Soltar não é fraqueza, é maturidade. A vida não exige que você acumule tudo. Exige que saiba o que merece permanecer e o que precisa partir. Porque viver tentando segurar o que já se foi é como remar contra uma correnteza imaginária. Você se cansa, mas não sai do lugar. Os estoicos compreendiam que toda tentativa de controle sobre o que é impermanente é uma forma de autoaprisionamento. Marco Aurélio, mesmo cercado por riquezas e poder, escrevia que nada daquilo era seu de verdade. Sêneca dizia que sofremos mais ao nos agarrar ao que tememos perder do que com a perda em si. E Epicteto lembrava que só nos pertence o que podemos controlar, e nada externo entra nessa conta. É preciso coragem para soltar, uma coragem diferente da que enfrenta tempestades ou desafia inimigos. A coragem de olhar para dentro, reconhecer o que já não serve, e libertar-se, sem ódio, sem apego, sem ilusão. Você não é as coisas que perdeu, não é as pessoas que partiram, não é os erros que cometeu. Você é aquilo que escolhe preservar, sua paz, sua lucidez, sua capacidade de seguir em frente com leveza. Mas a mente viciada em controle confunde apego com identidade. Acha que, se abrir mão, vai se desfazer. Como se soltar algo fosse sinal de fraqueza,
quando na verdade é o único caminho para reencontrar a si mesmo. Quantas vezes você já se flagrou revivendo um momento que não pode ser mudado, reensaiando discussões, lamentando o que poderia ter sido? Essa repetição silenciosa é uma forma de autoagressão, e só termina quando você decide parar de alimentar a dor. Soltar não é esquecer, é aceitar. É reconhecer que algo existiu, que teve seu valor, mas que não pode mais ocupar espaço no presente. Porque enquanto sua mente estiver saturada do que passou, não haverá espaço para o que ainda pode florescer. Um copo cheio não recebe água nova, e um coração cheio de mágoa não conhece paz. Os estoicos praticavam diariamente a contemplação da impermanência. Lembravam-se de que tudo o que começa um dia termina, que tudo o que é externo pode ser levado, e que o essencial não mora nas mãos, mas no espírito. Quando você solta, encontra o vazio. E esse vazio não é perda, é espaço. Espaço para crescer, para reconstruir, para respirar. A força não está em segurar, está em deixar ir com dignidade. É fácil confundir insistência com amor, mas muitas vezes, o amor verdadeiro é o que reconhece a hora de partir. É o que sabe que, para continuar inteiro, é preciso se desprender do que racha por dentro. Marco Aurélio dizia que a verdadeira riqueza está em contentar-se com o que se tem. E parte dessa sabedoria está em liberar o que já não te nutre. O que prende, suga. O que liberta, cura. Ninguém é livre enquanto vive preso ao medo de perder. A liberdade chega quando você entende que nada fora de você define quem você é. Que o que se vai abre caminho. Que o que permanece por escolha, não por dependência, é o que realmente importa. Soltar é um ato de fé. Fé em si mesmo. Fé na vida. Fé de que aquilo que você entrega ao vento, se for parte do seu caminho, encontrará uma forma de voltar. E se não voltar é porque te levou mais longe assim mesmo. Você está pronto para deixar ir o que te destrói? Número 8. Encontre um propósito. Quem vive sem propósito vive à deriva, como um barco solto no mar, vulnerável a cada corrente. Qualquer obstáculo parece o fim do caminho. Qualquer crítica parece sentença. Qualquer dor se torna insuportável. Mas quando você sabe por que está aqui, até a tempestade ganha sentido. A força do ser humano não nasce apenas da resistência física nem do controle emocional. Ela brota, sobretudo, de um porquê bem enraizado. Um chamado interior que sustenta a alma quando o corpo falha, quando a vontade vacila, quando o mundo parece ruir. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que cada homem deve se perguntar: para que fui feito? E ele mesmo respondia com seus atos: para servir ao bem comum, para ser exemplo de ordem diante do caos. Sêneca dizia que a vida é curta, mas se estende quando é dedicada ao que realmente importa. E Epicteto lembrava que não estamos aqui para fugir das dificuldades, mas para nos tornarmos alguém através delas. Propósito não é um luxo espiritual. É necessidade vital. É o que transforma o cansaço em persistência, o fracasso em lição, o sofrimento em lapidação. Porque quando o motivo é forte, o fardo parece mais leve. A caminhada ganha forma, e as quedas já não assustam, porque você sabe onde quer chegar. Pense em quantas vezes você quis desistir. Agora pense. O que te impediu? Talvez tenha sido a lembrança de alguém que confia em você. Talvez um sonho antigo que ainda pulsa. Talvez a sensação de que sua dor não pode ser em vão. Esse algo, seja o que for, é o princípio do seu propósito. Não precisa ser grandioso aos olhos dos outros. Precisa apenas ser verdadeiro aos seus. Pode ser cuidar, criar, proteger, ensinar, curar, construir, consolar, transformar. O que importa é que vá além de você mesmo, que te arranque do piloto automático e te leve a viver com intenção. A vida sem direção cansa. Tudo parece pesado, tudo parece pouco. Mas quando você encontra o sentido, cada gesto, por menor que seja, passa a ter valor. O que antes era rotina vira missão. O que antes era tarefa vira entrega. E mesmo nos dias difíceis, mesmo quando não houver resultado visível, haverá uma força interna que te empurra um passo a mais. Um passo consciente. Um passo com destino. O propósito não precisa chegar como uma revelação. Às vezes ele se constrói devagar, no silêncio dos atos coerentes, nas escolhas pequenas que você faz mesmo quando ninguém vê, naquilo que te move, mesmo que o mundo pare.
Viktor Frankl, influenciado pelo espírito estoico, dizia que quem tem um porquê suporta quase qualquer como. E esse ensinamento permanece vivo, porque o mundo moderno está cheio de distrações, mas carente de sentido. Se você não tiver um farol próprio, vai viver buscando luz em olhos alheios. Vai se perder, vai se apagar, mas quando encontra um propósito maior, tudo muda. Você não vive mais para agradar, vive para realizar. Não foge mais do desconforto. Usa-o como parte do processo. Não busca atalhos. Segue pelo caminho mais íntegro, mesmo que mais longo. E isso, só isso, já é força suficiente para resistir ao que vier. Número 9. Se cerque do que te fortalece. Ninguém atravessa a vida completamente imune ao que o cerca. Somos, em parte, o reflexo das vozes que ouvimos, dos lugares que habitamos, dos gestos que presenciamos. Assim como o ferro molda o ferro no calor do fogo, o espírito se fortalece ou se enfraquece conforme o ambiente em que respira. É por isso que não basta força interior. É preciso vigilância sobre aquilo que nos cerca. Marco Aurélio escrevia que, mesmo cercado de pessoas sem virtude, ele ainda poderia manter-se fiel aos seus próprios princípios. Essa consciência era a sua proteção. Sêneca alertava que o convívio constante com hábitos nocivos acaba, pouco a pouco, enfraquecendo até as mentes mais lúcidas. E Epicteto dizia que se você deseja ser sábio, caminhe com os que também buscam sabedoria. Porque toda alma, por mais firme que seja, se curva ao peso repetido da influência. Um ambiente de caos não apenas cansa, ele contamina. Uma companhia tóxica não apenas fere, ela reprograma silenciosamente a sua forma de ver o mundo, e o perigo maior está justamente na lentidão com que isso acontece. Você não percebe de imediato que sua paz está sendo corroída, até que um dia acorda mais cínico, mais irritado, mais confuso, e não sabe bem por quê. A resposta está ao seu redor. Quem você ouve? Com quem você compartilha sua intimidade? Que espaços você frequenta como se fossem neutros, mas que deixam em você marcas invisíveis? A alma não é uma casa de portas abertas. Ela precisa de cercas vivas, de cuidado diário, de escolhas firmes, porque tudo o que entra, de alguma forma, passa a morar em você. Cada palavra que escuta, cada conteúdo que consome, cada relação que alimenta, tudo isso constrói, ou enfraquece, seu mundo interior. A fortaleza não nasce apenas da solidão, ela também é nutrida por presenças certas. Pelas pessoas que sabem escutar em silêncio, corrigir com verdade, apoiar sem se anular. Pela convivência com quem te puxa para cima sem precisar te empurrar. Por lugares que, ao serem pisados, despertam em você o que há de mais sereno. Talvez você pense que basta ser forte por dentro para resistir ao que há fora. Mas até mesmo o sábio se nutre da virtude alheia. Até mesmo o resistente se reveste da disciplina de seus semelhantes. Ninguém é invulnerável a longa exposição. Até as pedras se moldam com o vento, com a água, com o tempo. Se você busca crescer, cerque-se de crescimento. Se deseja estabilidade, escolha ambientes que respiram ordem, calma, reflexão. Evite o excesso, evite o ruído, evite o raso. A força silenciosa da presença certa tem mais impacto que 1000 conselhos. Um amigo verdadeiro pode ser escudo nos dias de guerra e espelho nos dias de dúvida. Uma conversa lúcida pode salvar um mês inteiro de confusão interna. Cuide do seu entorno como quem cuida do solo onde quer plantar algo eterno. O que floresce depende daquilo que você permite crescer por perto. Se as raízes forem alimentadas com virtude, nenhuma tempestade será capaz de arrancá-las. Capítulo 10. Aprenda a estar só com força. A solidão assusta muitos, mas para os que compreendem seu verdadeiro valor, ela se torna um dos instrumentos mais poderosos de crescimento interior. Estar só não é sinal de fraqueza, mas de força. Aquele que sabe permanecer em sua própria presença sem se perder, encontrou um refúgio que o mundo jamais poderá tirar. Vivemos cercados de estímulos. Sons, opiniões, notificações, cobranças. O ruído externo é constante, e com ele a tendência de fugir de si mesmo aumenta. Muitos se escondem na companhia dos outros não por afeto, mas por medo do silêncio, porque o silêncio revela o que evitamos encarar. Mas os estoicos viam na solidão um campo fértil para cultivar virtudes.
Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, se retirava para escrever a si mesmo, para conversar com seus pensamentos. Não era fuga do mundo, era reencontro com sua essência. Sêneca dizia que a alma precisa de momentos de quietude para se fortalecer. E Epicteto lembrava: se você não consegue ficar bem consigo mesmo em silêncio, dificilmente estará em paz com os outros em meio ao barulho. Na solidão você não precisa fingir, não precisa agradar, não precisa se justificar. Ali sobra apenas o que você é. E isso, embora desconfortável no começo, é libertador. Porque é nesse espaço íntimo que você identifica o que ainda precisa ser curado, quais padrões mentais te enfraquecem, o que realmente importa e o que é apenas ruído herdado da sociedade. É na solidão que você descobre suas crenças mais profundas, que se reconecta com seu propósito e alinha suas ações com seus princípios. E esse alinhamento é o que os estoicos chamavam de viver segundo a natureza, viver de acordo com sua verdade, com o que é essencial, com aquilo que resiste ao tempo e ao caos. Solidão não é isolamento, é presença, é a arte de estar por inteiro consigo mesmo. Ela não te separa do mundo, te prepara para ele. É na pausa que a mente recupera o foco. É no silêncio que o espírito ouve aquilo que o ruído abafava. É no espaço vazio que a sabedoria encontra espaço para florescer. Pergunte-se: você sabe estar consigo mesmo sem distrações? Consegue sentar em silêncio por alguns minutos sem precisar correr para o celular, ligar a TV ou buscar a opinião alheia? A resposta a essas perguntas revela muito sobre sua autonomia emocional. Quem precisa de companhia constante está dizendo, ainda que inconscientemente, que não suporta a própria presença. E isso é perigoso, porque cria dependência, e quem depende dos outros para sentir paz jamais será livre. Os estoicos ensinavam que é preferível andar só com virtude do que acompanhado pela ignorância. A multidão nem sempre é sinal de sabedoria. Às vezes, é fuga coletiva do autoconhecimento. Por isso, tenha coragem de desacelerar, de silenciar, de não responder imediatamente, de não se ocupar constantemente, porque é nessa pausa voluntária que nasce a clareza. Use a solidão como um espelho, não para julgar-se, mas para enxergar-se com nitidez. Transforme esse espaço em um laboratório interno onde você lapida sua mente, seus valores e sua coragem. Porque quando a tempestade vier, e ela virá, não será o barulho dos outros que vai te sustentar, será o que você construiu no silêncio. Aprenda a apreciar esse momento consigo mesmo. Faça dele um hábito, um ritual, um reencontro. E com o tempo, você perceberá que a solidão não te enfraquece. Pelo contrário, te enraiza, te prepara, te fortalece. A solidão não é um fim, é um portal. E quem atravessa esse portal com coragem retorna ao mundo mais inteiro, mais claro, mais dono de si. Número 11. Coragem é agir mesmo com medo. O medo, ao contrário do que muitos pensam, não é um inimigo a ser destruído. Ele é um mestre severo, porém preciso. Aparece não para te impedir, mas para te revelar com exatidão onde estão teus maiores bloqueios e, ao mesmo tempo, tuas maiores oportunidades de crescimento. É uma bússola interior apontando para o terreno onde tua alma ainda não aprendeu a caminhar em liberdade. Se hoje há algo que te assusta, é sinal de que ali há algo essencial para teu amadurecimento. O medo é a marca de que algo importa, de que há valor no que está em jogo. E por isso ele merece ser ouvido, mas jamais obedecido. Os estoicos não buscavam eliminar o medo. Eles o colocavam no devido lugar, sob domínio da razão. Marco Aurélio escrevia que o que nos fere não é o que acontece, mas a forma como reagimos a isso. E essa lógica se aplica também ao medo. A maior parte do sofrimento que ele provoca não vem do perigo real, mas da antecipação criada pela mente. Sêneca dizia que somos atormentados mais pela fantasia do que pelos fatos, porque o medo se alimenta do que imaginamos, não do que realmente está diante de nós. E Epicteto, com a lucidez de quem transformou a adversidade em força, ensinava que, embora não tenhamos controle sobre os sentimentos que nos visitam, temos total responsabilidade sobre como escolhemos responder a eles. O erro não está em sentir medo. O erro está em permitir que ele dite o teu caminho. A coragem não é ausência de temor, é presença de decisão. É a capacidade de agir mesmo com o coração acelerado, com os pensamentos confusos, com os joelhos tremendo. Coragem é quando tua vontade fala mais alto do que o teu receio. Quando, mesmo sem garantias, você decide dar o próximo passo.
E esse passo é tudo. Porque o medo paralisa enquanto você permanece inerte. Ele cresce na estagnação, se fortalece no silêncio e te convence de que é invencível sempre que você recua. Mas no instante em que você age, mesmo de forma imperfeita, o medo começa a encolher, porque ele não suporta a clareza da experiência direta. O que parecia um monstro se revela apenas uma sombra. A coragem, por sua vez, é construída na prática. Não é um dom, é um hábito. Toda vez que você enfrenta o que te assusta, mesmo que seja em algo pequeno, você reforça a ideia de que é capaz, e essa ideia se transforma em convicção. E essa convicção vira força, força real, silenciosa, inquebrantável. A vida é cheia de incertezas, e você nunca terá total controle sobre os resultados. Mas sempre poderá decidir agir. Agir apesar do medo. Agir com ele presente. Agir até que ele deixe de te comandar. E isso muda tudo. Cada vez que você atravessa uma dificuldade que antes te paralisava, você prova a si mesmo que pode confiar em sua própria coragem. E essa confiança se torna solo firme, onde você poderá se apoiar nos dias turbulentos. Coragem não é se sentir pronto. Coragem é decidir seguir mesmo sem saber o que virá. Você já enfrentou coisas que achava impossíveis. Já superou dores que pareciam eternas. Já caminhou por estradas que um dia te assustaram. E sobreviveu. Cresceu. Mudou. Isso significa que há mais força em você do que sua mente reconhece. Significa que o medo, mesmo quando grita, não tem o poder de definir seu destino. Mas ele testa. Testa a tua disposição. Testa a tua clareza. Testa o tamanho da tua vontade de viver de forma plena. E você só vence essa prova quando escolhe seguir em frente. Não fuja do medo. Use-o. Como mapa, como fogo, como prova de que há algo importante ali. Algo que precisa ser enfrentado, transformado e integrado à tua história. Aquele que ignora o medo corre o risco de viver uma vida estreita, limitada, sem profundidade. Mas aquele que acolhe o medo como parte do caminho e segue adiante com firmeza, esse se torna invencível. Porque o verdadeiro poder não está em eliminar o medo, mas em torná-lo irrelevante diante do teu propósito. A coragem não nasce no grito, mas no passo silencioso de quem decidiu não parar. E quanto mais você age, mais o medo se dissolve. Até que um dia, você olha para trás e percebe que o monstro era só um espelho mal iluminado. Seja essa pessoa, aquela que sente medo, mas não recua, que treme, mas caminha, que hesita, mas escolhe. Porque no fim, não é o medo que determina teu destino, é o que você faz com ele. Número 12. A fé é sua raiz mais firme. Toda verdadeira fortaleza começa naquilo que os olhos não veem, mas o coração sente. E por isso a fé é o alicerce invisível que sustenta quem não desiste. Não se trata de uma fé cega, nem de esperar milagres sem mover um passo. Trata-se de uma convicção profunda, cultivada com consciência, que te ancora quando tudo parece prestes a ruir. A fé inabalável não nasce da ausência de desafios, mas da escolha deliberada de confiar mesmo quando a realidade parece contradizer teus sonhos. É o que te impede de afundar quando as águas da dúvida e do medo tentam te arrastar. Quando todos os sinais externos apontam para o colapso, é essa certeza silenciosa que sussurra: continue, você ainda está no caminho. Os estoicos, mesmo inseridos em contextos de dor, guerra e perdas, sabiam que havia uma ordem maior conduzindo os ciclos da vida. Marco Aurélio, diante do caos de um império em crise, repetia a si mesmo que tudo o que acontece faz parte de uma trama maior. E que aceitar o curso do destino era um ato de sabedoria, não de fraqueza. Sêneca ensinava que resistir ao incontrolável só gera sofrimento, e que há paz em confiar na inteligência natural das coisas. Epicteto dizia que não escolhemos os eventos, mas sempre podemos escolher a forma como reagimos, e isso, por si só, já é um milagre de liberdade. A fé não elimina a dor, mas transforma o modo como você atravessa por ela. Quando você acredita que até o sofrimento tem um propósito, ele não te quebra, te molda. A escuridão que antes era ameaça, passa a ser solo fértil onde tua luz pode emergir com mais intensidade. A fé não espera que a estrada fique clara para caminhar. Ela anda mesmo quando tudo é neblina. E é essa caminhada firme, apesar da dúvida, que aos poucos ilumina o caminho.
O que move os que persistem não é a garantia de sucesso, mas a certeza interior de que há sentido no esforço. E esse sentido, mesmo que ainda não se revele, é suficiente para não desistir. A fé verdadeira não se prova nos dias fáceis, mas nos dias em que tudo desaba, e mesmo assim você escolhe levantar. Ela é uma força silenciosa, mas firme. Uma raiz invisível que te mantém em pé quando os ventos da vida sopram com violência. Se você tem fé, você tem chão. Se tem chão, você tem direção. E com direção, nenhuma tempestade te desorienta por completo. Essa fé se constrói, dia após dia, gesto após gesto, pensamento após pensamento. Não é algo que simplesmente nasce contigo. É cultivada com disciplina, com reflexão e com entrega. É reforçada toda vez que você escolhe seguir, mesmo sem garantias. Toda vez que você não se rende ao desânimo. Toda vez que você age com confiança, mesmo que o medo ainda esteja presente. A fé inabalável não depende de provas. Ela não espera que o mundo confirme sua verdade. Ela é, por definição, uma decisão interna de não ser abalado pelas circunstâncias externas. A pessoa que constrói essa fé passa a caminhar com leveza, não porque sua vida ficou fácil, mas porque ela deixou de carregar a necessidade de controlar tudo. E isso é libertador, porque no fundo, nada do que vem de fora pode garantir tua paz, mas tudo o que vem de dentro pode sustentá-la. A fé, então, torna-se teu escudo invisível contra o caos, tua âncora nos dias de incerteza, teu norte quando tudo o mais parece ruir. Os grandes nomes da história, aqueles que resistiram, criaram, venceram o impossível, não foram poupados de dificuldades. Mas todos tinham algo em comum, uma confiança imensa em algo maior. Chamaram de destino, de Deus, de natureza, de razão universal. Mas o nome importa menos do que a convicção. Eles sabiam que não estavam à deriva, e por isso não se perderam. Você também pode cultivar essa fé, e quando o fizer, perceberá que até os piores momentos ganham um novo significado. Eles deixam de ser castigos e passam a ser lições. O medo deixa de ser um muro e vira um convite à expansão. A dor deixa de ser um fim e se torna passagem. Quem tem fé não espera um milagre externo. Ele se torna um milagre, porque aprende a transformar até a queda em impulso, até o silêncio em sabedoria, até o vazio em criação. E quando essa fé estiver enraizada em você, nenhuma voz do mundo poderá silenciar a tua. Nenhum fracasso será maior que tua coragem. Nenhuma dor será capaz de apagar tua luz. Você se tornará inquebrantável, porque sua força já não estará no que você vê, mas no que você acredita com toda a sua alma. Número 13. Caráter é o que você faz quando ninguém vê. Nem sempre é preciso responder. Nem sempre é preciso explicar. Em muitos momentos da vida, o verdadeiro sinal de força está no silêncio. Não aquele silêncio vazio que surge da omissão ou do medo, mas o silêncio consciente, escolhido, maduro, que nasce da sabedoria de quem já não precisa provar nada para ninguém. Os estoicos sabiam: quem domina o silêncio, domina a si mesmo. Porque é fácil falar no impulso, reagir com palavras cortantes, se justificar diante de críticas ou tentar vencer no grito. Difícil é calar por sabedoria. Difícil é escolher a paz em vez do orgulho. Difícil é perceber que, às vezes, o maior ato de coragem é não dizer nada. Marco Aurélio escrevia que devemos nos manter serenos diante das palavras vazias, porque o ruído do mundo não tem poder algum sobre quem já encontrou estabilidade dentro de si. Epicteto ensinava que aquilo que não depende de você, como o julgamento alheio, também não merece seu desgaste. E Sêneca alertava que responder à ignorância com fúria é se igualar a ela. O silêncio é a resposta mais elegante ao absurdo. É escudo contra provocações. É proteção contra a vaidade. Ele permite que você conserve sua energia, preserve sua paz e observe com clareza antes de agir. E é nesse intervalo entre o estímulo e a resposta que habita a verdadeira liberdade. Quem pratica o silêncio ganha visão. Enxerga o que outros não percebem porque não está distraído com ruídos. Ganha tempo porque não perde horas com debates vazios. Ganha poder porque fala menos e diz mais. Sua palavra, quando finalmente chega, carrega o peso da reflexão. A vida nos testa. Pessoas vão te provocar, circunstâncias vão te tirar do eixo, críticas virão até quando estiver certo. E é nesses momentos que o silêncio se revela como virtude. Não por fraqueza, mas por autocontrole. Por maturidade.
Por foco. Porque você sabe que não precisa vencer argumentos, precisa apenas vencer a si mesmo. Mas o silêncio não é apenas defesa, ele também é campo fértil para o autoconhecimento. É quando o mundo se cala que você ouve sua alma com mais nitidez. É no recolhimento que as respostas internas emergem. É no espaço entre uma palavra e outra que a intuição sussurra. Quem se acostuma a estar em silêncio nunca mais se sente sozinho, porque descobre que a própria presença é suficiente, que a mente, quando em paz, é um lar seguro, que a voz interior, muitas vezes abafada pelo barulho do mundo, tem muito mais sabedoria do que qualquer conselho externo. Por isso, não subestime o poder de ficar em silêncio quando tudo à sua volta te chama ao caos. Não subestime o impacto de escolher o equilíbrio quando esperam de você a reação, a dignidade na quietude, a respeito por si mesmo em não se perder em palavras que nada constroem. E lembre-se, quem mais fala muitas vezes é quem menos ouve. Mas quem aprende a ouvir, aos outros, a vida e a si mesmo, cresce em sabedoria. A virtude do silêncio é para os fortes, para os que já entenderam que o barulho não resolve e que a gritaria nunca convence. Ela é a marca dos que dominam o próprio ego e vivem guiados por propósito, não por provocação. Fale menos. Observe mais. Reaja com inteligência. E use o silêncio sempre que necessário como instrumento de poder, presença e paz. Número 14. Fortaleça seu espírito antes que o mundo te teste. O mundo não avisa quando vai te testar. As provações chegam sem data marcada, sem gentileza, sem tempo para se preparar. Por isso, quem espera a crise para começar a se fortalecer já está atrasado. A verdadeira sabedoria está em se antecipar, em treinar a mente e o espírito antes que a vida te desafie. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio se preparava diariamente para as críticas, traições e incertezas que viriam. Sêneca praticava imaginar as perdas antes que elas acontecessem, não por pessimismo, mas por sabedoria, para que, quando chegassem, não o encontrassem desprevenido. Epicteto lembrava que a dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. E essa escolha só é possível quando você já treinou o espírito para responder com serenidade. Fortalecer-se antes da queda é como construir um abrigo antes da tempestade. Pode parecer exagero nos dias de sol, mas será o que te mantém de pé quando os ventos chegarem. Porque os ventos vão chegar. Fortalecer o espírito é cultivar hábitos silenciosos de coragem, resiliência e clareza. É ter conversas honestas consigo mesmo. É olhar para suas fraquezas sem julgamento, mas com firme intenção de superá-las. É praticar o controle emocional nos momentos tranquilos, para que ele se torne automático nos momentos difíceis. Não espere o colapso para aprender sobre paciência. Não espere a rejeição para entender seu valor. Não espere a perda para valorizar o que tem. A preparação não elimina a dor, mas transforma a dor em mestre e não em carrasco. Pergunte-se: se hoje tudo desmoronasse ao seu redor, o que dentro de você permaneceria de pé? Se a resposta for nada, então é hora de começar a construir. Porque a vida é incerta, mas a sua firmeza não precisa ser. Fortalecer o espírito também é aceitar que nem tudo será como você deseja. Mas mesmo assim você pode responder com dignidade. É lembrar que você não controla as marés da vida, mas pode aprender a navegar com firmeza, mesmo em águas turbulentas. E isso exige treino. A mente precisa ser treinada assim como o corpo. Com constância, com paciência, com disciplina. Não se fortalece quem apenas lê sobre força. Fortalece-se aquele que pratica, que se coloca voluntariamente em desafios menores todos os dias para estar preparado quando os grandes chegarem. É levantar-se cedo quando o corpo pede mais cama. É manter o foco quando o mundo convida à distração. É dizer não ao que enfraquece e sim ao que constrói. Fortalecer-se é viver como se já soubesse que a vida vai te testar. E por isso você escolhe estar pronto. Porque quando você se fortalece antes, não se desespera quando tudo ao redor vacila. Você não depende do conforto, da validação ou da ausência de dor para se manter inteiro. Você constrói um solo tão firme dentro de si que mesmo quando tudo desaba, você não desaba junto. O mundo não vai pegar leve com você. As perdas virão, os fracassos acontecerão e as pessoas nem sempre agirão com justiça. Mas nada disso pode te derrotar se seu espírito estiver preparado. A verdadeira fortaleza não grita, não se impõe. Ela se revela em silêncio,
nos momentos em que tudo parece ruir. Mas você permanece em pé, não por orgulho, mas por preparo, porque você não esperou a dor chegar para começar a treinar. Você já estava pronto. Fortaleça-se agora. E quando a prova vier, porque ela virá, você não será surpreendido, você será confirmado. Número 15. Honre sua palavra mesmo quando ninguém estiver olhando. Em um mundo onde as promessas são feitas com leveza e quebradas com facilidade, manter a palavra é um ato de rebeldia, de caráter, de força. Não se trata apenas de cumprir o que diz diante dos outros. Trata-se de algo maior, de honrar o que você promete a si mesmo, mesmo quando ninguém está por perto, mesmo quando ninguém saberia se você desistisse. A integridade começa onde o olhar externo termina. Porque é fácil ser coerente quando há plateia. Difícil é seguir firme quando o único que assiste é sua própria consciência. E é justamente aí que mora a grandeza de um espírito verdadeiro. Os estoicos entendiam que a virtude não precisa de testemunhas. Marco Aurélio refletia diariamente sobre seus atos, avaliando se estavam alinhados com seus princípios. Sêneca alertava que não há diferença entre pecar em segredo ou em público, pois quem realmente tem valor o tem por dentro, não apenas no comportamento visível. Epicteto dizia que o verdadeiro progresso se mede pela fidelidade silenciosa a si mesmo. Quando você honra sua palavra, você constrói confiança, e não apenas a dos outros, mas a mais importante de todas, a sua. A confiança que você tem em si mesmo para saber que, se disser que vai fazer, vai fazer. Se disser que vai mudar, mudará. Se prometer a si mesmo que não voltará atrás, cumprirá. Isso é força. Isso é liberdade. Toda vez que você quebra uma promessa pessoal, você enfraquece sua própria voz interna. Sua mente aprende que suas palavras não têm peso, que sua intenção é fraca, que basta uma desculpa conveniente para abandonar o que jurou seguir. E aos poucos você se transforma em alguém que não confia mais em si. Mas quando, mesmo cansado, mesmo tentado a desistir, você cumpre o que disse, você se transforma, você se fortalece, você envia uma mensagem poderosa ao seu espírito. Eu sou digno de confiança. E essa convicção muda tudo, porque um ser humano que confia em si não teme os desafios da vida. Ele sabe que, seja o que for que enfrente, terá a si mesmo como aliado, não como traidor. Honrar a palavra é viver com dignidade. É prometer menos e cumprir mais. É preferir o silêncio à promessa vazia. É entender que toda vez que você cumpre o que se propôs, mesmo em silêncio, você está construindo algo imenso. Respeito próprio. E o respeito próprio é a fundação da verdadeira fortaleza. Não é orgulho, não é vaidade. É aquela paz que nasce de saber que você não precisa fingir nada, porque vive alinhado com o que acredita. E essa coerência é rara, por isso é tão valiosa. Pense em quantas vezes você se decepcionou consigo mesmo por ter voltado atrás, por não ter cumprido aquele plano, por não ter mantido aquela decisão, por ter prometido que mudaria, e no dia seguinte cedeu ao velho hábito. Essas feridas são silenciosas, mas profundas. Elas corroem por dentro, mas também apontam o caminho da cura, a reconquista da sua própria palavra. Você não precisa gritar ao mundo que vai mudar. Não precisa prometer nada a ninguém. Precisa sim prometer a si mesmo. E cumprir. Porque ninguém pode te tirar isso. Ninguém pode impedir que você seja leal ao que acredita. A palavra cumprida, mesmo na solidão, tem um peso que move montanhas. É o que constrói líderes, sábios, exemplos. É o que molda pessoas que não apenas falam sobre virtude, mas vivem a virtude. Pessoas que não precisam de vigilância para fazer o certo, porque sua bússola moral está clara e firme dentro do peito. A vida vai te testar com distrações, tentações, atalhos. Vai te convidar a abandonar seus princípios por conveniência. Mas se você se tornar alguém que honra o que diz, esses convites não terão força. Porque a firmeza já estará dentro de você. E isso é o mais próximo que podemos chegar da verdadeira liberdade. Não depender da vigilância de ninguém para ser quem você escolheu ser. Honre sua palavra, porque no fim das contas ela é tudo o que você realmente tem. Número 16. Viva com intenção, não por impulso. A maioria das pessoas não vive, apenas reage. Reage ao que sente, ao que ouve, ao que acontece. Levanta-se já empurrada pelo relógio, corre sem saber para onde e termina o dia com a sensação de que algo lhe escapou mais uma vez.
Isso acontece porque falta intenção. E sem intenção, a vida se torna um acaso. Um borrão de dias repetidos, sem direção. Viver com intenção é acordar e saber por que você está de pé. É agir por escolha, não por inércia. É ter claro que cada passo conta, que cada palavra constrói ou destrói, que cada decisão define o que você se tornará. O estoico não vive empurrado pelo vento dos acontecimentos. Ele vive como um arquiteto. Constrói, decide, escolhe e principalmente assume responsabilidade. Marco Aurélio dizia que devemos fazer cada ação como se fosse a última, com dignidade, foco e presença. Sêneca ensinava que a vida não é curta, mas mal administrada. Porque quem vive distraído desperdiça o tempo mais precioso que possui. Epicteto lembrava que não somos donos do mundo, mas somos donos da maneira como escolhemos viver nele. Os impulsos vêm, e sempre virão. Emoções intensas, desejos momentâneos, distrações sedutoras. Mas cabe a você escolher. Vai viver como um animal, regido pelos instintos, ou como um ser consciente guiado por propósito. Cada vez que você age por impulso, você cede o controle. Você entrega sua liberdade a uma emoção passageira. Mas cada vez que você respira, reflete e escolhe com clareza, você reafirma sua soberania interior. Isso é viver com intenção. Pergunte-se todos os dias: o que eu quero construir? E depois, o que eu estou fazendo de fato para isso? Essa honestidade brutal separa os que sonham dos que realizam. Porque viver com intenção exige esforço. Exige sair do automático. Exige pausar antes de agir e se perguntar: essa escolha me aproxima ou me afasta do que eu quero ser? Viver com intenção não significa viver devagar ou sem emoção. Significa viver com consciência. Escolher o que consome seu tempo. Escolher com quem compartilha sua energia. Escolher no que acredita e por que luta. A intenção dá profundidade à vida. Faz com que até as tarefas mais simples, como uma conversa, uma refeição ou uma caminhada, tenham significado. Porque quando você está presente, tudo importa. E quando tudo importa, tudo se torna parte do seu crescimento. Olhe para a sua rotina. Quantas coisas você faz por hábito, sem pensar? Quantas palavras você diz no piloto automático? Quantas vezes você repete comportamentos que não fazem mais sentido, mas que mantém só porque sempre foi assim? A falta de intenção cria estagnação, mas a presença consciente, mesmo nas pequenas ações, transforma tudo. A forma como você ouve, responde, decide, descansa, trabalha, tudo muda quando é feito com clareza e propósito. O estoico não espera o momento ideal. Ele age com propósito dentro das circunstâncias reais. Ele entende que a vida não precisa estar perfeita para ser bem vivida. Precisa apenas ser vivida com foco, presença e retidão. Então, da próxima vez que for falar, escolha o silêncio ou a palavra com intenção. Quando for agir, pergunte a si mesmo se é impulso ou propósito. Quando for tomar uma decisão, não pense apenas no agora. Pense no que você está construindo. A vida não acontece no amanhã idealizado. A vida acontece hoje. E viver com intenção é transformar o hoje no melhor solo possível para o amanhã florescer. Não viva à deriva. Não seja um espectador da sua própria história. Torne-se o autor consciente de cada página que escreve. A intenção é o que diferencia um mero sobrevivente de alguém que verdadeiramente vive. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!